E o ministro do Supremo, Nunes Marques, liberou para julgamento as primeiras 6 ações penais contra réus acusados de participar dos atos de 8 de janeiro. Nunes Marques é o revisor do caso na corte. As ações se referem aos acusados pelos crimes considerados mais graves relacionados aos ataques. Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão. Agora, cabe à presidente da Corte, ministra Rosa Weber, pautar os processos para julgamento. Ainda não há data para que isso ocorra, Augusto, mas o ministro Nunes Marques, então, que é o relator dessas 6 ações penais, já liberou os processos para julgamento. Quero saber se ele já liberou os processados injustamente, os que não fizeram nada, os inocentes que estão presos. Ele não tem nada a dizer sobre isso. Ele é apenas um revisor. Ali ele vai chancelar as decisões do ministro-chefe, que é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele se apresentou como vítima de um crime inexistente, detetive, delegado, promotor, juiz e juiz que examina os recursos encaminhados contestando as decisões dele próprio. É só isso. São só essas funções que ele acumula, o que torna qualquer processo ilegalíssimo. Pois bem, agora chama o Nunes Marques para fazer esse papel e o Nunes Marques não tem nada a dizer. Ele vai simplesmente pegar alguém que está preso há 6 meses, com tornozeleira eletrônica, há 7 meses, e agora ele vai julgar. Agora será julgada essa pessoa. Ele não pode dizer nem que está preso sem motivo, sem julgamento, sem acusação formal, que é tudo secreto há tanto tempo. Ele não vai denunciar o processo como ilegal. Ele não deve fazer isso que foi indicado por outro presidente da República. Não é porque ele não deve a indicação ao Lula. Se ele tiver um mínimo de vergonha, ele deveria fazer isso, se ele tivesse. E, no entanto, não faz. Até agora não se manifesta. Ninguém no Supremo vai dizer isso. E nenhum juiz de outras instâncias, de outros tribunais, ninguém vai ter coragem de dizer que o que fez o ministro Alexandre de Moraes é ilegal, é inconstitucional e, portanto, não tem validade. Até quando vai se prosseguir com essa farsa? Até quando? Esses processos serão anulados. Essas prisões são ilegais, repito. Elas serão objeto de revisão algum dia e todos serão indenizados. Todos os réus que não fizeram nada. Eles não conseguem fazer a individualização de conduta. Eles não sabem quem é culpado e quem não é. E acaba de entrar publicamente nessa farsa o ministro Nunes Marques. Bom, e ainda falando sobre o 8 de janeiro, hoje o podcast Alexandre, da revista Piauí, revelou onde o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, estava ao decretar as primeiras prisões de manifestantes do 8 de janeiro. Segundo o podcast, Moraes estava de férias em Paris há 2 dias com a família. Por volta da meia-noite aqui no Brasil, o ministro determinou que os manifestantes que estavam em frente ao quartel-general de Brasília saíssem do local. Na ocasião, Moraes mandou prender o então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, assim que ele voltasse de Orlando, na Flórida. De acordo ainda com o podcast, o ministro cogitou pedir a prisão do governador Ibanez Rocha, mas foi aconselhado pela Advocacia Geral da União e pelo governo a não fazer. No entanto, Alexandre de Moraes determinou o afastamento de Ibanez por 90 dias. Ana, esse podcast, então, da revista Piauí, mostra que as primeiras manifestações, primeiros mandados de prisão feitas pelo ministro Alexandre de Moraes ocorreram da França, de Paris. Ele tinha recém-chegado à França, dá detalhes, inclusive, podcast, que ele teria ido a um restaurante com a família e aí recebeu uma ligação aqui do Brasil, voltou para o hotel e aí começou a expedir os mandados de prisão, a mandar que os manifestantes se retirassem do quartel-general, ficou na dúvida se mandava prender ou não Ibanez Rocha, determinou a prisão de Anderson Torres, tudo direto de Paris. Aí, veja você, Paula,
agora que sabemos também desses detalhes sórdidos, porque não há outro adjetivo para isso. A gente tem que voltar à notícia do Nunes Marques, e o Nunes Marques ele teve a chance de parar essa insanidade, e não parou essa insanidade. Ele, como revisor, como relator, por que ele não disse o que o brasileiro quer ouvir? Por que esses casos estão aqui no STF? Ministros, excelências, data vênia, né? Pode rebuscar da maneira que quiser o discurso, com aquele juridiquês todo, mas a questão é um ministro que estava na França, olha, meu amor, minha esposa, meus filhos, se vocês me dão 5 minutinhos que eu vou ali mandar prender centenas de pessoas ao mesmo tempo. Que isso, gente? Que insanidade é essa? Como Augusto disse, esses inquéritos, esses processos todos, essas prisões, elas serão anuladas. O tempo que essas pessoas passaram na cadeia, isso não volta mais. Isso é tortura física, tortura psicológica. Esse tempo não volta, mas essas pessoas serão indenizadas. E esses nomes dessas pessoas, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, esses nomes não serão esquecidos. Comunista pode tentar reescrever a história, mas fatos são coisas teimosas e não, o que de fato aconteceu não vai sair do papel dos livros de história. O general G. Dias, será que agora a gente já pode falar da prisão do general G. Dias ou não? Já que agora não há exceção, mas a regra é prender todo mundo primeiro. Por que o general G. Dias, então, não está preso, se a regra é essa? Prende todo mundo relacionado a 8 de janeiro e aí a gente vai sorteando como bingo quem a gente solta ou não. Dia da mulher, aí a gente solta 50 mulheres, dia não sei o do quê. Então, assim, você vê um relator, revisor como Nunes Marques, que recebe esse desordenamento jurídico, ele poderia ter olhado e disse, isso aqui não deve estar aqui, a gente tem que liberar essas pessoas, para que essas pessoas voltem, os casos voltem. Não estou falando de encerrar a investigação, não. Como a gente sempre fala aqui, investiga a fundo. É por isso que nós apoiamos uma CPMI verdadeira, não esse circo que está aí sendo transmitido todos os dias. Mas não tem um ministro, e o Nunes Marques teve essa chance de falar, liberem essas pessoas, coloquem esses processos na primeira instância, onde eles deveriam estar, e não aqui. Aqui é o Supremo Tribunal Federal, é a última instância de tudo no Brasil. E aí, Paula, para finalizar, Paris, né, França, Itália, é uma maravilha, né? O nosso dinheiro pagando pessoas que são eleitas, outras que não são eleitas, para ficar passeando por aí. E as tais imagens da Itália, né? A nossa república que quase caiu por causa de um bate-boca no aeroporto da Itália. Essas imagens não vão chegar nunca. Nós nunca vamos saber o que aconteceu no suposto bate-boca entre Alexandre de Moraes ou não, o filho ou não e a família. Esse assunto morreu. Paulo, quero te ouvir também em relação a essas duas notícias, né? A primeira sobre o ministro Nunes Marques, então, que liberou 6 ações penais para julgamento dos réus do 8 de janeiro. Agora falta a ministra Rosa Weber definir a data para julgamento. E também essa informação que veio à tona agora, de que o ministro Alexandre de Moraes estava em Paris quando definiu os primeiros procedimentos em relação aos atos do 8 de janeiro. Descobrimos a comarca de Paris, onde se despacha, tomam decisões importantes, o ordenamento jurídico brasileiro esgarçado, né, já desfigurado, onde justifica-se que é necessário inovar para manter a democracia. Não tem que inovar não, inovação legal, quem faz é o Congresso, muda, reforma, aperfeiçoa, o judiciário não tem esse papel, mas tem feito, e me assusta muito. Não me assusta mais, na verdade me causa uma certa angústia,
o silêncio da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito se diz sobre ministros e tal, essas coisas todas. Mas e a OAB? A OAB que era tão guerreira, defensora das garantias, das prerrogativas dos advogados. A OAB não vê nada de errado em tudo isso que está acontecendo. A gente via diversos relatos de advogados com dificuldade de acesso aos autos, tendo suas prerrogativas violadas, garantias fundamentais dos seus clientes não sendo respeitados, e aí está tudo certo, OAB. Ah, são bolsonaristas, então para eles garantias não. Não, meu amigo. As garantias, elas têm que existir tanto para o Lula quanto para o Zé da esquina. Não é para quem você escolhe. É isso que faz uma democracia, verdade. Porque grupos privilegiados pelo poder, pelo judiciário, se dá em ditaduras. Aqueles grupos que a sustentam se dão bem. Quem não faz parte, a opressão da lei ou da ilegalidade. O que se desenha no Brasil quando a gente vê o que está acontecendo, que você elenca, né, item por item, de democracia, isso que não tem mais nada. Absolutamente nada. Nem mesmo individualização de condutas. Ora, pera lá. Quando há brigas de torcida organizada, eu lembro que teve um Corinthians e Palmeiras numa Copa São Paulo, que milhares entraram no campo, se bateram lá e tal. Havia poucas câmeras até na época, mas as condutas foram individualizadas. Eu lembro que o Estadão publicava na sua capa os rostos identificados lá para ajudar para a polícia ter pistas da população para chegar naquelas pessoas. As condutas são individualizadas nesses casos de comportamento de massa. Por que nesse outro que aconteceu em Brasília não? Você tem lá os grupos que vão, enquadra aí e vamos julgar. Sabe? Isso é muito ruim. Ninguém defende o que aconteceu. Ilegalidade é ilegalidade. Quem cometeu o crime, que seja punido conforme a lei que tipifica aquele crime e a lei processual penal, que dá os direitos e garantias a essas pessoas e nada mais. Ninguém quer nada mais. Mas, para certo grupo, parece que a garantia legal virou um privilégio. Se dá de vez em quando. No geral, não vai acontecer. Como disse o Augusto, um dia a história vai cobrar a conta dessa coisa toda. Tá? Enquanto há clamor, enquanto há todo um ambiente favorável, a grande imprensa cria um clima, aplica-se essas coisas assim. Depois, quando tudo se assenta, e um dia tudo vai se assentar, a conta vai chegar. E vai sobrar, vocês já sabem para quem. Mas uma pena que nada será possível, nada vai fazer com que retome o tempo que muitas pessoas inocentes perderam. Inclusive, perderam a dignidade. Augusto? Só queria completar o comentário. Em 2012, quando o ministro Joaquim apresentou o seu relatório sobre o mensalão, ele era o ministro relator, o ministro Lewandowski, que era o revisor, apresentou um relatório, ele estava pronto, paralelo, dizendo o contrário do que ele dizia, era o julgamento do mensalão. O ministro Lewandowski, então, fez o que não devia, e o nosso ministro Nunes Marques deixou de fazer o que devia e podia, como mostrou Lewandowski. Apresentasse um relatório paralelo, dizendo que isso aqui é ilegal desde o começo. Eu não vou conestar aqui uma descrição dos fatos que não faz sentido. Eu não vou aqui ser cúmplice de prisões inconstitucionais, de julgamentos inconstitucionais e de prisões ilegais. Ele poderia ter feito isso. A Ana lembrou bem, ele poderia ter dito, pelo menos, que há uma voz discordante, uma voz sensata no Supremo Tribunal Federal, que age como um hospício coletivo no momento. Todo mundo está de acordo com a ilegalidade. E ele agora sai do silêncio para a ação. Então o silêncio foi deliberado, ele está de acordo, é cúmplice. E cúmplice também tem de ser punido. Vão ser punidos não só pela história, não. Vão ser punidos legalmente. Legalmente, em vida. E aí eles vão ver o que é bom.
É o que acontece a quem perde anos de vida, meses de vida. Eles vão ter que perder pelo menos para o julgamento pela própria consciência, se tiverem alguma. Porque eles sabem que estão agindo de maneira errada. Para dizer o mínimo, de maneira errada.